Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Cabala. Hoje vamos falar sobre a Cabala do empoderamento feminino, um tema que eu acho que não é apenas relevante, mas ele é fundamental para entender o nosso momento que o mundo está vivendo. Primeiro eu quero falar o que eu não farei hoje. Eu não me posicionarei nem a favor e nem contra movimentos feministas. O meu objetivo não é político e muito menos ideológico. Eu acho que todas as linhas sempre têm pontos positivos e pontos negativos. Quando a pessoa é muito radical para um lado, às vezes ela acaba não enxergando o outro lado. Mas sempre nas minhas aulas de Cabala, de judaísmo, eu tento mostrar um terceiro lado, digamos assim. Uma forma da pessoa pensar um pouco fora da caixa e perceber que aquilo que às vezes parece uma guerra, não é uma guerra. As pessoas querem fazer às vezes guerra, às vezes as pessoas precisam de uma bandeira para levantar, para sobreviver em cima delas. Mas quando a gente olha bem por trás, eu acho que a questão é muito mais sensível, muito mais delicada do que apenas uma guerra política ou até mesmo de direitos e assim por diante. Então eu queria hoje entrar, como a gente sempre faz, na essência do feminismo, na essência do que significa essa transformação que é real. Ela não é mais uma teoria, ela não é uma ideologia, existe uma transformação real que está acontecendo no mundo de hoje, mas eu acho que é uma diferença que está acontecendo no nosso mundo real em todas as áreas da vida. Por quê? Porque não tem a mínima dúvida que a mulher, ela conquistou um espaço que ela não tinha antes em toda a história da humanidade. E esse espaço e essa independência, e alguns chamam essa emancipação que as mulheres estão tendo na nossa geração, ela tem muitas consequências. Ela tem consequências nos relacionamentos, certo? Ela tem consequências nos casamentos. Ela tem consequências numa família, na construção de uma família. Ela tem consequências econômicas, ela tem consequências políticas. Então não adianta hoje em dia negar, independente de que linha a pessoa seja, que a transformação que a mulher tem e teve nos últimos tempos, nas últimas décadas, ela é algo relevante, ela é algo muito, muito importante para a vida de todo mundo. Tem gente que não quer ver, certo? Tem gente que quer ficar cego, tem gente que quer continuar fingindo que não aconteceu nada. Eu acho isso uma grande pena. Eu queria começar falando para vocês uma pequena história. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no ano de 1917. 1917 foi um ano muito importante na história da humanidade. Foi a grande revolução comunista. Em primeiro lugar, a gente sabe que a União Soviética iniciou-se no comunismo nessa época com Lenin, com Trotsky, depois com Stalin. E infelizmente a gente sabe que o nosso povo, o povo judeu principalmente, sofreu muito na mão do comunismo. Em geral, 50 milhões de pessoas aproximadamente morreram por causa do comunismo. Então foi algo que foi muito trágico, infelizmente foi muito triste, na minha opinião, para a humanidade. Mas nesse mesmo ano de 1917, Nath, seja bem-vinda, aconteceu uma outra história que provavelmente, se vocês procurarem no Google, vocês não vão achar. Mas ela é uma história que, para mim, foi tão revolucionária quanto o comunismo e quanto a Primeira Guerra Mundial. Que, se vocês sabem, os acontecimentos trágicos da Primeira Guerra Mundial também começaram em 1917. Estamos falando há exatamente 101 anos atrás. Uma mulher divorciada, um pouquinho mal olhada pelo mundo ortodoxo daquela época, que não gostava muito do conceito do divórcio, ela fez uma revolução no mundo religioso. Pouca gente sabe disso. Quanto? 1917. Também. Ela fundou a primeira escola ortodoxa judaica, que se chamava Beit Yaakov. Beit Yaakov. Não é Beit Yaakov de São Paulo, de hoje em dia. E daqui a pouco eu vou falar para vocês por que ela deu esse nome de Casa de Jacó de Beit Yaakov. Quando os seus irmãos ouviram que a irmã estava fundando a primeira escola feminista, ou feminina judaica, ortodoxa, e os rabinos da época também, como vocês sabem,
acontece nas melhores famílias. Eles foram até a pequena casa alugada por ela na Cracóvia, na Polônia, e jogaram pedras e quebraram as janelas da sala de aula, na sua primeira sala de 20 alunas, primeira escola de meninas ortodoxas. Presta bem atenção nisso, filho. Sarah Schneider era essa mulher. Ela pegou a pedra que quebrou a janela. E aí vocês vão entender como começa uma revolução. Uma revolução kasher. Ilana, você está muito longe. Sarah Schneider. Depois você procura. Ela pegou a pedra que quebrou a janela. Ela levantou a pedra e falou: essa pedra será a pedra fundamental da próxima escola, da próxima filial da nossa escola. Quando o judeu leva uma pedrada, tá ouvindo? Quando o judeu leva uma pedrada, você não chora, você fala: essa vai ser a pedra da fundação da próxima escola. E foi isso que ela fez. Em alguns anos, contra vários rabinos da época, Sarah Schneider fundou 248 escolas de mulheres por toda a União Soviética. Grandes mestres racídicos, grandes rebes começaram a apoiar ela e falaram que ela tinha toda a razão e que chegou a hora da mulher não ficar apenas na cozinha e não ficar apenas bela recatada do lar e não ficar apenas cuidando dos filhos, mas em primeiro lugar a mulher tem direito de estudar a Torá, a mulher tem direito de aprender o judaísmo. E hoje em dia, pelo mundo inteiro, a gente tem um montão de escolas Beit Yaakov e Beit Rivko e Beit Ruchel e várias outras escolas com nomes femininos. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Um pequeno exemplo de uma mulher que foi atrás de seu sonho. Ela casou de novo. Ela precisou fugir para Viena por causa da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, 12 anos depois da fundação da primeira escola Beit Yaakov, tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde essas escolas foram todas destruídas, todas fechadas, e o sonho dela poderia ter acabado. Lechaim, lechaim. Mas não acabou. Alguns anos depois, em 1942, muitos judeus conseguiram fugir para os Estados Unidos e fundaram novamente a primeira escola Beit Yaakov das Américas. E até hoje você tem centenas de escolas Beit Yaakov ou Beit Yaakov, como a escola que eu dou aula também, por outros motivos ela tem esse nome, mas de qualquer forma é uma escola muito, muito famosa. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu queria começar a minha aula de hoje, e quem não gostar disso que eu vou falar, pode não gostar, mas eu gostaria de dar um parabéns, com lágrimas nos olhos, eu estou falando de todo o coração, para todas essas mulheres do judaísmo e fora do judaísmo, que lutaram nos últimos 100 anos, e mais do que 100 anos, para a mulher parar de ser uma pessoa de segunda classe. Nós homens precisamos saber disso. Durante milhares de anos, a mulher foi jogada para escanteio. Na sociedade, na política, na economia. Daqui a pouco a gente vai ver se a religião judaica concorda com isso, daqui a pouco. Mas que o fato é que as pessoas olhavam para a figura feminina como alguém que precisava ficar escondida, ficar na dela. Isso é um fato. E graças a mulheres corajosas, mulheres de força, mulheres revolucionárias, isso mudou. E elas foram atrás de seu sonho e conseguiram hoje as melhores posições em empresas. Você tem várias CEOs mulheres, melhores notas nas escolas e universidades. Podem procurar isso que eu estou falando agora no Google e vocês vão encontrar. Mulher tira melhores notas que os homens, talvez porque os homens ficam olhando para as mulheres, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas inclusive em escolas religiosas, inclusive em escolas ortodoxas, o nível de aprendizado das escolas femininas é muito maior do que das escolas masculinas.
Isso aconteceu na política e as mulheres vão ter mais lugares na política. Eu quero contar um segredo. Isso aconteceu também no mundo judaico cada vez mais. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das grandes novidades e revoluções do Rebbe de Lubavitch, eu estou falando uma coisa de 60 anos atrás, foi que a mulher precisava pegar cada vez mais espaço dentro da divulgação do judaísmo. Eu já contei para vocês, eu próprio já presenciei Beit Chabad pelo mundo, no qual o marido faz um discurso meia boca, e depois a mulher se levanta na mesa de Shabbat e dá um show. Ela sabe falar melhor que o marido, ela que vai falar. Eu conheço o Beit Chabad, eu conheço sinagogas, e cada vez mais a mulher pegou espaço, e isso foi um grande, grande incentivo do Rebbe de Lubavitch, muito antes do que o feminismo que a gente conhece hoje. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero mostrar e trazer hoje para vocês, não é minha opinião e não é minha ideologia, mas que a visão da Kabbalah e a visão milenar do judaísmo é que chegaria o dia no qual a mulher ia pegar o seu verdadeiro espaço. E isso não é uma guerra dos sexos, isso não é uma briga entre o homem e uma mulher, justo pelo contrário. Cada homem da nossa geração tem que ter orgulho que isso está acontecendo, tem que ter prazer e felicidade de ver isso acontecendo, porque isso é um dos grandes sinais dos tempos melhores que nós estamos atingindo, da época de Mashiach, inclusive, conforme eu vou trazer agora para vocês a Torá. Mas primeiro lugar, um grande lechaim para todas as mulheres do mundo e para todas as mulheres principalmente que lutaram e que lutam para ter esses direitos que delas foram negados por milhares de anos. Lechaim, lechaim. Deixando agora um pouco essa história de lado, eu queria fazer para vocês algumas perguntas. Aparentemente, o judaísmo parece um pouco machista. Vocês concordam? O judaísmo parece machista. Quem aqui já foi numa sinagoga? Todo mundo, certo? Você vai numa sinagoga, principalmente uma sinagoga ortodoxa. Quem faz tudo? O homem. O homem é o rabino, o homem é o cantor, o hazar, certo? O homem anuncia as páginas. Para você ter um minyan, minyan significa uma possibilidade de ter santidade na sinagoga, você precisa de 10 homens acima de 13 anos. Tudo isso leva, vamos falar aberto, tudo isso leva a mulher sentir que ela é colocada em segundo plano. Ela fica atrás de uma barreira lá, certo? De uma mechitzá, como se chama isso, de uma divisória. Em algumas sinagogas ela fica em cima, que já mostra a superioridade feminina, mas ela fica um pouco separada. E muita gente se incomoda com o fato de parecer que o judaísmo é machista, porque a mulher ela não tem cargos importantes dentro da sinagoga, dentro dos cargos ortodoxos. E é isso que eu queria vir explicar hoje para vocês. Que o girl power, que o poder feminino, eu vou direto para a Nekuda, e é isso que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Claro que a mulher tem um poder que o homem não tem. E claro que a nossa geração está passando por uma transformação que nunca foi vista antes na história da humanidade. Mas o erro que algumas feministas estão fazendo, e assim como eu elogiei o feminismo há alguns segundos atrás, eu farei agora uma crítica a alguns grupos feministas que não entenderam, na minha opinião, o que é o feminismo. Algumas mulheres que estão encarando, que estão entendendo que ser forte, que ser girl power, que ser feminista é imitar os homens. Maior bobagem que alguém já podia imaginar. Uma mulher que acha que assumir o poder, que ter direitos iguais, que ter alguma forma de influência maior na sociedade significa ser igual aos homens, desculpa falar, mas é a maior burrice que alguém podia cometer. Primeiro lugar, porque ninguém imita ninguém. Não dá para imitar ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Nenhum ser humano é igual ao outro, nenhuma criatura é igual a outra. E com certeza, homem e mulher não são iguais. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, assim ao contrário. Cada um veio de um planeta. Isso não é ruim, isso é democracia, cada pessoa é diferente. Quem falou que todo mundo tem que ser igual?
Então a vontade e a necessidade de algumas meninas de hoje em dia quererem se achar poderosas, porque elas falam, se os homens podem, a gente também pode. Você está pensando pequeno, você pode muito mais. E eu quero trazer agora 2 exemplos do Talmud, 2 frases muito fortes do Talmud, que eu acho que elas ilustram e elas exemplificam, na verdade, isso que eu estou falando até agora. A primeira é um Midrash. Midrash, para quem não sabe, é uma parte do Talmud que conta os bastidores das histórias da Torá. Todo mundo sabe a história da Megilat Esther, aquela história de Purim, próxima festa judaica, em breve, se Deus quiser. E teve toda uma história que o rei ficou bêbado, o rei era muito poderoso e ele ficou bêbado e no final... Teve muita história. O Talmud fala lá uma frase que eu quero trazer para vocês agora. Presta bem atenção nessa frase. Eu imagino que é uma frase que vocês não ouviram antes em nome do judaísmo. A coisa que mais mexe com a cabeça de um homem é o dinheiro. Imagina, o Talmud há 2000 anos atrás já falando disso. Dinheiro compra tudo. Dinheiro influencia tudo. Dinheiro compra até Copa do Mundo, certo? Dinheiro compra Olimpíadas, dinheiro compra política. Dinheiro é algo muito poderoso. Vem o Talmud e fala: tem uma coisa mais poderosa que o dinheiro. Sabe o quê? Não. Lechai. Lechai. Um homem bêbado gasta mais do que ele queria. Um homem bêbado promete um dinheiro que ele não tem. Bebida é muito perigosa. A bebida, ela é mais poderosa do que o dinheiro. Aí você poderia achar que terminou aqui. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Sou eu que estou falando, são sábios do Talmud. Diz o Midrash, tem uma coisa que ganha da bebida. Sabe quem ganha de uma boa bebida? Uma mulher que você está apaixonado. Uma mulher que você gosta, deixa o bêbado sóbrio. Ele pode ter tomado gin tônica, ele pode ter tomado um shot de tequila, ele pode ter tomado um vinho, mas na hora que aparece uma mulher poderosa na frente dele, a bebida passa o efeito. Olha que interessante, o Talmud há 2000 anos atrás. Ou seja, existe algum poder na mulher, que a gente vai analisar na aula de hoje, que de acordo com o Talmud, mexe mais com a cabeça de um homem do que o dinheiro e do que a bebida. E não faltam histórias, vocês já viram em filmes, em outros lugares, de mulheres que deixaram o cara mexigna, mulheres que realmente conseguiram deixar um homem completamente fora de si. Mas vamos entender como isso pode ser usado para o bem e como isso é algo judaico também. Vou trazer mais uma frase muito polêmica do Talmud, que à primeira vista as feministas vão querer me matar. Diz o Talmud, diz a Gemara: Eizeu Ishak Sheirah. Quem é uma mulher boa? Quem é a mulher kasher? Sheirah. Quem é uma mulher boa? Responde o Talmud: Haosa Retzon Baala. Aquela que faz a vontade do marido. Existe uma frase mais machista do que essa? Helena, eu posso ser preso com essa frase hoje. Quem é uma mulher boa? Aquela que faz a vontade do marido. Todos os machistas devem ter gostado dessa frase. Porém, vem o Rebbe de Lubavitch e ele fala: vocês não entenderam a frase, vocês não entenderam. Vocês não entenderam a Gemara. A gente tem que ler de novo e a gente tem que ler literal. Não está escrito que a mulher boa é aquela que cumpre a vontade do marido. Isso em hebraico seria Hamekayemet Retzon Baala. Aquela que cumpre a vontade do marido. Não é isso que o Talmud falou. O Talmud falou que uma boa mulher é aquela que faz a vontade do marido. Osar Retzon Baala. O que quer dizer isso?
A mulher, ela fabrica a vontade do marido. Ela produz a vontade do marido. Ela cria, ela gera. Ela que decide o que o marido vai querer. E é isso que eu quero me basear a aula de hoje. Presta bem atenção. Se você ler literalmente o Talmud, você vai entender que a definição de uma mulher é que ela tem um poder intuitivo, inconsciente, misterioso. Muito importante essa palavra. Ela não entra na guerra, ela não compete, ela não luta de igual para igual, porque ela tem um poder muito maior. Ela consegue, através da sua sensibilidade e da sua delicadeza, fazer o outro querer aquilo que ela quer. Isso não é manipulação, como muitos podem estar pensando. Ixi, aquela mulher é uma cobra, certo? Alguns gostam de falar isso. Você pensou nisso? Fala a verdade. Você pensou nisso? Aquela mulher é uma cobra. Eu achei que eu que estava mandando em casa. E na verdade, ela estava me manipulando. Aquela mulher é uma... Claro, a pessoa pode ser uma cobra. Mas ela tem que saber se ela vai ser uma cobra do bem ou se ela vai ser uma cobra do mal. Lechaim, lechaim. Vamos entender isso hoje, porque é uma coisa muito bonita. Porque o homem também tem isso. O que a gente vai ver no final... Não tem uma guerra dos sexos pelo judaísmo, não é quem é melhor, o homem ou a mulher. O homem também tem esse dom da sensibilidade. O homem também tem esse dom do inconsciente. Mas na mulher isso é mais revelado, na mulher isso é mais forte. Estamos, de acordo com a Kabbalah, na era do feminismo, a era de Aquário. Não vou entrar agora tanto em astrologia, mas todo o conceito da época de Mashiach é que a gente vai começar a fazer a vontade de Deus não por obrigação, não por força, mas sim de uma forma orgânica, de uma forma natural. E esse é o poder da mulher. Através da sua psicologia, através da sua intuição, conseguir o que ela quer. E é muito bom você conseguir o que você quer, sem precisar brigar. Você mostra para o outro que é bom para o outro também. E é por isso que diz o Talmud sobre a era messiânica: mitzvot beteilot le'atid lavo. Quando o Mashiach chegar, os mandamentos divinos serão anulados. Vocês sabem que tem essa frase? Está escrito que quando o Mashiach chegar, as mitzvot, as ordens da Torá, serão anuladas. Perguntam todos os comentaristas: isso que é Mashiach? Liberou geral? Quando o Mashiach chegar, eu posso fazer o que eu bem quiser, eu posso comer o que eu quiser. Vem o Hassidismo e fala: não, você não entendeu. O que o Talmud quer dizer? Quando o Mashiach chegar, não vai mais precisar de mitzvah. Os mandamentos divinos não serão mais mandamentos. Quando você precisa mandar? Quando tem súditos. Quando tem alguém que não quer cumprir a tua vontade, você precisa mandar. Quando o mundo entender que a Torá é gostosa, quando o mundo entender que a Torá é prazerosa, não precisa mais de mitzvah, porque o mundo vai cumprir o judaísmo de uma forma orgânica, de uma forma natural. E é isso que eu quero entender hoje com vocês, que a verdadeira força da mulher, e agora eu quero falar em palavras não apenas religiosas e ortodoxas, eu quero mostrar no mundo mesmo, que se as meninas entenderem que a transformação que está acontecendo no mundo, ela é fenomenal, ela é incrível, mas ela não pode ser desviada, ela não pode ser distorcida numa questão de imitação, da pessoa achar que poder é imitar o outro que já tinha poder. Ao contrário, você é muito mais poderosa. Por que você quer? Você tem o poder de fazer a vontade do teu marido. Lechaim, lechaim. Que possamos entender isso de uma forma melhor. Então, para entender isso, eu quero trazer uma ideia nova para vocês, que talvez vocês nunca ouviram. Quando Deus foi outorgar a Torá para o povo de Israel, tem um versículo nos 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos na Parashat Yitro, está escrito assim na Torá: disse Deus a Moisés: Kotomar lebeit Yaakov vetaged libnei Israel. Parece uma redundância. Assim você vai falar para a casa de Jacó, e assim você dirá para os filhos de Israel. Não parece uma redundância? A mesma coisa, a casa de Jacó é o povo judeu, filhos de Israel é o povo judeu.
Explicam nossos sábios, não. Beit Yaakov eram as mulheres, por isso que a primeira escola feminina foi chamada de Beit Yaakov. Só deixa eu botar um parênteses de uma coisa interessante que eu me lembrei agora. Rabino Moshe Feinstein, um dos maiores rabinos dos Estados Unidos, legisladores da última geração, ele conta em um de seus livros de cartas, se eu não me engano, no volume 8 ou 9, que a vovó dele, descendente do Gaon de Vilna, era uma mulher extremamente inteligente e ela não aceitou que ela não ia para a escola. Ela não aceitou que ela tinha que ficar fazendo halá com a mamãe. Ela não aceitou que ela tinha que ficar fazendo salmos. Ela não aceitou que ela tinha que só acender as velas de Shabbat. Está entendendo, Fabinho? E ela foi para o pai dela e falou: eu quero ir para a escola. E não existia escola de menina judaica na Rússia. Ela morava numa cidadezinha muito pequena na Rússia branca, que se chamava Bielorrússia, que se chamava Liozna. Sabe quem era o rabino de Liozna? O Alter Rebbe, autor do Tânia, fundador de Chabad. Quem está estudando comigo de manhã, todas as manhãs, aproveitando para fazer propaganda, estamos estudando todas as manhãs um estudo diário que chama Luz para o Seu Dia. Estamos usando o Tânia. Onde? Onde você acha? Na live do Instagram. Na minha casa, direto. E diz, o pai dela foi pro Alter Rebbe e falou: Alter Rebbe, minha filha está mexendo, minha filha não quer ficar na cozinha, minha filha não quer pilotar o fogão, ela quer ir para a escola. Sabe o que o Alter Rebbe respondeu, Helena? Você vai ficar chocada. Coloca uma cadeira a mais na escola dos meninos, ela vai estudar com os meninos na classe. Ela se chamava Rachel. Ela estudou, se não me engano, ela se chamava Rachel, ela estudou com Tzemach Tzedek, o neto do Alter Rebbe, na mesma classe. Mas isso foi uma exceção, ela estudou com meninos na classe. Agora, Moshe Feinstein conta isso na história, mas fecha parênteses. O judaísmo é mais moderno do que vocês imaginam. Diz, voltando, a Torá: assim falarás para a casa de Jacó, essas são as mulheres, e dirás para os filhos de Israel, esses são os homens. Eu não sei se vocês sabem, a Torá foi dada primeiro para as mulheres e depois para os homens. É isso que eu queria falar para vocês. Existem dois aspectos do judaísmo. Eu vou falar em resumo porque, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, a Torá é muito grande. Se eu fosse me prolongar nesse assunto, a gente poderia ficar horas e horas. Eu vou falar em resumo porque o Ian precisa dormir. Tô brincando, Ian. Pessoal, tem dois aspectos na Torá, tem dois aspectos no judaísmo, tem dois aspectos na vida, porque dois aspectos existem em Deus. Tem alguns lugares que Deus é chamado de Ele, e tem alguns lugares que Deus é chamado de Ela. Vocês sabem que eu dou aula numa escola chamada Beit Yaakov, por acaso, e muitas crianças, quando se referem a Deus, falam para mim: Moré, mas ela me criou. Chamam Deus de mulher. E aí os amiguinhos corrigem e falam: não, Hashem é homem. Todo mundo pensa, né, também? Você achava que Hashem é homem, certo? De barba branca, igual o Papai Noel. Você acha que Hashem é homem? E eu falo: não, ela está certa. Você acha que Hashem é homem ou mulher? Hashem não é nem homem, nem mulher. Quer chamar Hashem de ela? Chama. E isso não é uma invenção do Rabino Dudu, isso é uma invenção do próprio judaísmo. Tem lugares que Deus é chamado de Ele, por exemplo, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, no masculino. E tem lugares que Deus é chamado de mulher, por exemplo, Shekhinah, a divindade. E é isso que eu quero explicar hoje para vocês. Deus mesmo se dividiu em aspecto masculino e feminino, porque é tão importante no judaísmo, não apenas para a construção de uma família, mas para a gente entender a própria vida, que nós temos em cada um de nós um aspecto masculino, um aspecto feminino. Freud já dizia isso, mas muito antes de Freud a Torá já falava isso. Nós temos um lado masculino e nós temos um lado feminino, e é isso que eu quero explicar para vocês qual é a diferença. Existem duas denominações, Sharon, que a Torá usa. Tem lugares que você vai encontrar no Tanakh. Você está balançando mais que eu, filho. E tem lugares normalmente as pessoas reclamam que eu estou balançando muito.
Fábio tá balançando mais que eu. Lechaim, Fabinho. Mais um Lechaim. Tem lugares que a Torá é chamada de Torá Emet, a Torá da verdade. Está escrito no Tanakh, nos profetas, Yevakshu Torá Emet, Yevakshu Mipihu. A Torá verdadeira vocês vão pedir da sua boca. Mipihu é no masculino em hebraico. O rei Salomão, que entendia muito de mulher, como a gente sabe. Como a gente sabe, Felipe? Teve 1000 esposas. Muito bom, ele teve 1000 mulheres. Ele fala no famoso cântico que ele fez elogiando as mulheres, que se chama Eshet Chayil, uma mulher virtuosa. Ele fala Torat Chesed Aleshonah. A Torá da bondade estava em sua língua. Ou seja, a Torá é chamada no feminino a Torá da bondade. Existe a Torá da verdade, existe a Torá da... Calma, o que eu falei primeiro? Existe a Torá da verdade, obrigado, Aline. Existe a Torá da bondade. E eu quero entrar nisso agora com vocês, porque isso aqui é fundamental para entender a época que nós existimos antes. O que é mais importante na vida? Fica normal. O que é mais importante na vida? O que é mais importante na vida? Verdade ou bondade? Pense um pouco antes de responder. Essa é a pergunta da aula de hoje. Esse é o ponto para entender a aula de hoje. Bondade. O que é mais importante na vida? Difícil isso. Ser honesto ou ser bondoso? Vou colocar um pouco melhor a pergunta, tá bom, Ilana? E aí você vai mudar de opinião. O que é mais importante na vida? Ter razão ou ter compaixão? Sabe quantos casais hoje se destroem por querer ter razão? Sabe quantas amizades hoje se destroem por querer ter razão? Sabe quantos relacionamentos hoje caem por água abaixo porque você não concordou comigo? Quem é você para o outro concordar com você? Desculpa falar. Todo mundo tem que concordar com você? Se alguém não concordar com você, então o cara não pode mais ser teu amigo? E daí? Um gosta do Bolsonaro, o outro não gosta do Bolsonaro. Parou de ser meu amigo porque ele gosta do Bolsonaro? Qual é a lógica? Um é palmeirense, outro é corintiano. E daí? Quem falou que você é o dono da verdade? Quem falou que você é o dono da razão? Talvez você está errado. Talvez daqui 3 anos você vai descobrir que você estava errado. Valeu a pena perder aquela amizade porque você descobriu que você estava errado? Desculpa, eu só vou deixar para o final as perguntas. O que eu estou querendo dizer? A nossa vontade de ter razão. Vou falar uma coisa aqui, talvez não era o tema de hoje, mas talvez é mais importante do que o tema de hoje. A nossa vontade de ter razão, a nossa vontade de estar certo, a nossa vontade de ter o veredicto, não vem da nossa inteligência. Uma pessoa inteligente não faz questão que todo mundo concorde com ele. Pode perceber na vida, vamos ser bem honestos agora. Uma pessoa inteligente não faz questão que todo mundo bate palma para ele e fala, oh, que gênio. Uma pessoa inteligente não faz a mínima questão dele mesmo ter certeza que ele está certo. Pode estar errado, talvez amanhã eu vou pensar diferente. Sabe de onde vem a nossa necessidade de ter razão? De um outro negócio que tem dentro de nós que não se chama inteligência, que se chama ego. Quem falou? Sharon, você ganhou nota 10 não. Nós temos um bagulho aqui dentro, não sei bem definir, que se chama ego. Ego normalmente é meio burrinho. Ele é burrinho, ele não é inteligente. Te garanto que o Albert Einstein não fazia a mínima diferença para ele se os caras concordavam com ele na faculdade ou não, porque ele sabia que ele estava certo. Se você sabe que você está certo, você não precisa... Imagina que alguém vai discutir com uma criança, e eu já vi isso. Uma criança lá de 8 anos, e o cara começa a discutir com a criança de 8 anos. Meu, o cara só tem 8 anos, deixa ele achar o contrário de você. Deixa ele aprender com a vida. Talvez ele está mais certo que você. Da onde vem a nossa necessidade de ter razão? Mari Clara, você não entendeu?
Não sei se está falando comigo, mas tudo bem. Ó, Mad Zezum gostou. Meu querido amigo Zezum, direto de Brooklyn, New York. Muito chique no nosso estilo. Pessoal, a nossa necessidade de ter razão não vem nem da nossa verdade e muito menos da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Ela vem do nosso ego, que ele é tão inseguro, ele é tão medroso, que se todo mundo não concordar com a gente vai achar que a gente está errado. Você quer tanta certeza que você não está errado, que você precisa que todo mundo fale, oh, você está lindo, você está fofinho. Para de querer ser fofinho. Deixa os outros falarem, você está errado. E você vai achar que você está certo. E a vida continua, a gente vai para o clube junto, a gente vai para o estádio junto, a gente vai para o shopping junto, a gente vai para o barzinho. Então vem a Torá e fala, a verdade ela é muito importante. Mas sabe até que ponto? Até o ponto que ela não é mais importante do que a bondade. A maioria das vezes, todas as vezes, que aparece a palavra verdade e bondade uma do lado da outra na Torá, bondade vem antes. A Torá fala, Chesed ve'emet, o rei Davi falou no Terrilim, Chesed ve'emet nifgashu, a maior beleza é quando a bondade e a verdade se encontram. Mas qual vem primeiro? A bondade. E eu vou falar em palavras bem claras. Quando você está num relacionamento, quando você está numa amizade, quando você está numa discussão, quando você está batendo um papo, e você percebe que jogar a verdade na cara do outro vai trazer intriga, vai trazer desarmonia, vai trazer briga. Não seja inteligentinho de querer falar, não, mas eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo a verdade na cara. Não, não, não. Guarda a tua verdade para você, porque a tua verdade não é absoluta. A tua verdade é a tua verdade, talvez não é do outro, talvez o outro não está preparado para receber isso aqui agora. Você falou de um jeito delicado, você falou de um jeito harmonioso, você falou de um jeito que o outro está preparado para entender, porque se você não falou, você que é um falso. Presta bem atenção no que eu estou falando agora. Se você resolveu falar para ganhar a guerra, daqui a pouco vocês vão entender o que o feminismo tem a ver com isso. Se você falou isso por competição, se você falou isso para mostrar para o outro que você é mais inteligente, que você é mais lógico e racional, que você está certo, sabe quem é o bebê aqui? É você. Você é o bebezão que entendeu que o outro não está preparado para a tua verdade e mesmo assim você quis jogar na cara. Então vem o judaísmo e fala, sabe quem é o maior verdadeiro? O bondoso. Porque ele conseguiu entender que nem sempre a verdade de todo mundo é igual, que nem sempre todo mundo está no mesmo momento da vida, que nem sempre todo mundo capta a verdade com a mesma intensidade e com a mesma medida. Isso são as mulheres. A inteligência que as mulheres tiveram por milhares de anos e os homens não tiveram. E por isso os homens guerrearam, e os homens quebraram o pau, e os homens intrigaram, e os homens competiram, tanto nos grandes impérios, os romanos, os gregos, Esparta e Atenas, e etc. E mesmo dentro do judaísmo, linhas rabínicas, linhas religiosas, esse quer ter razão, aquele quer ter razão, isso é coisa de homem. Por isso, no judaísmo até hoje, se você quer saber qual é a tua linha ideológica, sabe como vai? Pelo pai. Sabia, Felipe? Você quer saber se você acha que é nazi ou Sfaradi? Quer saber que time você joga? Pergunta pro papai. Agora, você quer saber quem você é? Judeu vai pela mãe, não vai pelo pai. Essência vai pela mãe. Essência vai pela mãe. Chiminho vai pelo pai. Essência vai pela mãe. As mulheres sempre entenderam intuitivamente que é mais importante manter uma família unida, que é mais importante saber se relacionar, inteligência emocional, inteligência intuitiva, do que se achar inteligentinho e ganhar uma discussão. E eu acho que isso é a época que nós estamos vivendo hoje. O mundo está começando a perceber que a guerra não vai levar a nada,
que ideologias diferentes não são mais importantes, nem para a direita e nem para a esquerda. A gente já falou isso sobre a cabala das eleições, mas não vou entrar nisso aqui agora. E é isso que a Torá fala. Torá temete dos homens. É muito importante a honestidade, a sinceridade. Isso tem mais a ver com os homens. Mas se você quiser Torá Chesed, se você quiser a Torá da bondade, você vai para a mulher. E agora eu vou contar um segredo para vocês. Diz o Talmud que o bebezinho, quando está na barriga da mãe, ele aprende toda a Torá, toda a Bíblia. Todos os comentaristas, todas as explicações. Aí quando o bebê vai nascer, ele leva um peteleco aqui. Vocês estão vendo que a gente tem uma marquinha? Não sei se o meu dá pra ver porque eu tenho um bigode. Você tem um buraquinho aqui. E quando o anjo dá um peteleco, você esquece toda a Torá. Eu sempre me perguntei, sendo assim, por que os japoneses também têm isso? Será que eles também estudaram a Torá na barriga da mãe? Boa pergunta ou não? Quando eu falei isso para o meu rabino, ele quase me deu um peteleco. Mas a pergunta é boa, não é boa? Todo mundo tem. Porque talvez todos os seres humanos estudaram a Torá na barriga da mãe. Alguns estudaram toda a Torá, alguns estudaram as 7 leis universais que pertencem a todos os povos. Seja como for, a gente leva um peteleco e a gente esquece toda a Torá. Uma vez eu fiquei pensando, eu escutei do meu rabino algo muito bonito. Daqui a pouco eu vou falar o que eu queria falar, mas eu quero contar isso para vocês. É uma nova interpretação. Qual é a lógica de vir um anjo, faz uma piada, não parece? Dá um peteleco e você esquece toda a Torá. Eu vou falar para vocês qual eu acho que é o maior ensinamento de todos. Muitas vezes a gente aprende coisas bonitas em casa. A gente aprende amor, a gente aprende carinho, a gente aprende valores, a gente aprende religião, a gente aprende harmonia, a gente aprende muita coisa bonita. Mas a gente leva um tapa da vida, a gente leva um peteleco. E às vezes esse peteleco vem daquele que a gente menos espera. Uma decepção. Às vezes a vida nos decepciona. E um tapa, um peteleco faz você esquecer tudo. E quando eu falo um tapa, não precisa ser um tapa físico. Pode ser um peteleco emocional, pode ser psicológico, pode ser uma frustração com Deus, com o rabino, com o professor, com os pais, com irmãos, com amigos. E muita gente, pessoal, abandona o judaísmo e abandona a religião, não porque ele estudou pouco, não porque ele não acreditava, mas porque ele levou um peteleco. Eu acho que isso é uma lição que a gente aprende do anjo. E às vezes aquele que te deu o peteleco é um anjo, não é um perverso. Às vezes acontece que mesmo uma pessoa do bem, uma pessoa que aparentemente era boa na tua vida, ele te levou. Mas fecha o parênteses, eu só queria falar um parênteses. Como que é importante o carinho, como é importante uma pessoa acolher a outra. Eu acho que a maioria das pessoas que abandonam Deus e abandonam a religião não é por falta de fé, nem por falta de provas, nem por falta de inteligência, mas é falta de encontrar o seu lugar, é falta de amor, é falta de carinho. Mas por que eu trouxe essa história para vocês? Porque eu queria trazer o ditado de um mestre racídico que falou o seguinte: disse o rei Salomão nos provérbios: Shema beni musaravicha ve'al titosh torat emecha. Escute, meu filho, a moral do seu pai e não abandone a Torá, o ensinamento de sua mãe. Você vê que tem duas diferenças aqui. O rei Salomão era muito gênio. Olha como ele falou. Ele: escuta, meu filho, a moral do teu pai. Ele usa a moral com o pai, Torá com a mãe. Para o pai ele falou: escute, aprenda. Para a mãe ele falou: não abandone. Qual que é a diferença? Explica um mestre racídico. Em breve nós vamos terminar, mas prestem bem atenção.
Tem um tipo de aula que você vai. Tem um tipo de rabino que você vai. Tem um tipo de mestre que você vai. E ele fala: Shma Beni, escuta meu filho, escuta meu irmão. O que eu quero te contar? Como se ele fosse melhor do que você. Como se ele quisesse te contar uma coisa que você ainda não sabe. Isso é moralismo, mussar avir. Os homens, eles têm um jeito de ensinar, que assim foi até o judaísmo por muitos anos, por meio da moralidade, certo? Por meio da força, por meio da imposição. Vem o rei Salomão e fala: Ve'al titosh Torah temecha. Não abandone a Torá da sua mãe. A Torá da sua mãe você não precisa aprender, você só precisa não abandonar. Em outras palavras, aquilo que é verdadeiro você já sabe, você sempre soube. Sabe qual é a melhor aula de judaísmo que você pode ir? Aquela aula que você vai e o rabino ficou falando por 1 hora e você fala: eu sinto lá no fundo que eu já sabia tudo que ele falou. Eu sinto lá no fundo que é isso que eu sempre pensei. Sabe por quê? Porque o anjo já estudou tudo isso com você na barriga da mãe. A verdade que é verdadeira você sempre soube. Ninguém precisa te contar, só precisa revelar. Sabe aquela música que você gosta, aquela música que você aprendeu quando você era pequeno e gravou na tua cabeça, e às vezes você ficou alguns anos sem ouvir? Ninguém precisa te ensinar aquela música, basta você ouvir uma vez. Basta alguém te lembrar e tudo volta, todas as emoções, todos os sentimentos que você teve quando você escutou aquela música. O judaísmo não é para ser aula de moral, pessoal. Não é moralismo barato. O judaísmo é uma música. Quantas vezes o rei Davi fala nos Salmos: a música para Deus. O judaísmo é para ser uma música. Uma música você não esquece, ela fica lá dentro, basta despertar. Essa é a sensibilidade da mulher. Ensinar o judaísmo, ensinar a Torá, não pela guerra, não pela imposição, mas lembrando que isso é o que você já sempre teve. Eu dei toda essa introdução para a gente finalizar explicando qual é o poder da mulher. Vamos fazer um último lechai. O poder da mulher, que a nossa geração está descobrindo cada vez mais. Ele é o poder do mistério, ele é o poder da intuição, ele é o poder da sensibilidade. E agora eu vou falar uma coisa mais forte. É o poder que vem da fragilidade e da vulnerabilidade da mulher. Isso que muitas feministas não entenderam, e desculpa que eu vou falar aberto. Muitas mulheres não entenderam que elas não precisam mudar de time, que elas não precisam mudar de natureza para ser feminista, para revelar o poder das mulheres. Justo pelo contrário, você vai imitar o homem, você vai entrar na mesma coisa que já teve até agora: guerra e mais guerra e mais guerra. Sabe qual é o maior poder de um ser humano? Sabe por que a mulher faz a vontade do marido? Sabe por que o Midrash falou que uma mulher conquista o homem mais do que a bebida e mais do que o dinheiro? Porque quando você tem coragem de mostrar a tua fragilidade, quando você é vulnerável ao outro, quando você consegue ser sensível e estar do lado do outro, nada é mais poderoso do que você. Você ganha a guerra não pela força, não pela imposição, não pelas armas. Você ganha a guerra porque o outro fala: você é tão verdadeiro, você é tão sensível, você me entende melhor do que eu mesmo, como eu posso lutar com você? Pronto, você ganhou a guerra, não pela força, porque você estava lá. Então, para que tentar imitar se a tua força está justamente, eu vou usar essa palavra, na tua fragilidade? Não fragilidade de ser uma pessoa fraca, que os outros pisam em cima, de jeito nenhum, como eu falei no começo da aula. Parabéns para todas as mulheres corajosas que enfrentaram e lutaram pelos seus direitos, e lutam até hoje. Mas no final das contas,
E eu vou fazer agora um apelo para todas as mulheres do mundo, em nome da Torá. Não percam a sua feminilidade, não percam a sua sensibilidade, porque é isso que o mundo está precisando, é isso que os homens estão precisando aprender. Que quando a gente consegue revelar uma amizade verdadeira, uma sensibilidade verdadeira, um choro verdadeiro, nós não ficamos mais fracos, nós ficamos mais fortes. Eu vou contar um grande segredo agora para vocês, que poucos sabem. Quando um homem se casa pela Torá, ele muda de nome. Como falar marido na Torá? Vocês sabem? Balo. Muito bom, very good. Balo. Ele era Ish, ele virou Balo. Quando uma mulher se casa, como que ela se chama? Hã? Kala. Hã? Kala. Ela é noiva. Não é? Balat. Muito bom, Ilana, você acertou. Mulher não muda de nome. A mulher solteira, agora as feministas vão gostar. A mulher solteira e a mulher casada continua se chamando Isha. Por que será? Por que o homem quando casa vira marido e a mulher quando casa continua sendo chamada de mulher? E agora eu vou contar para vocês o que a Kabbalah fala sobre isso. Homem quer ser o dono da casa, quer se impor, quer mandar, quer falar. Uma mulher, ela sempre será uma mulher. E ela tem que ser conquistada a cada dia. E é por isso que a Torá já fala que uma mulher, o marido tem que saber, ela nunca virou tua. Nem quando você casou, ela ainda não é tua esposa. Isso é tema para outra aula. É interessante isso. De acordo com a Torá, a mulher continua sendo chamada de mulher. Ela não existe a palavra esposa na Torá. Porque para ela ser tua esposa, a cada dia você precisa conquistar ela mais uma vez. Precisa conquistar ela novamente. Porque a mulher, ela tem uma essência inabalável. Vamos finalizar a aula de hoje. E agora vamos direto ao ponto. Mostrando para vocês, eu perguntei no começo, será que o judaísmo é machista? E vocês vão entender que é justo o contrário. Pega, quem sabe, um pouquinho de Bíblia. É um bobo falar que o judaísmo é machista. Toda a história da humanidade, toda a história do judaísmo foi construída através de mulheres. Começa do Gênesis. Quem comeu a fruta proibida? A mulher. Certo? Convenceu o marido. Eva foi a responsável por todo o início da criação, a expulsão do paraíso. Depois, primeira matriarca do povo judeu, Sara. Ela decidiu que o herdeiro seria Isaac e não Ismael. O pai não queria, a mulher mandou o marido. Ela falou, vai ser assim, foi assim. Quem recebeu a bênção especial do pai Isaac? Jacó. Quem fez toda a manipulação, todo o plano? Rebeca, Rivka. Rivka decidiu quem que vai receber a bênção. Estou contando só algumas histórias. Raquel e Leia fizeram todo um plano para enganar Yaakov. Yaakov achou que casou com Leia. Desculpa, achou que casou com Raquel. Na verdade ele casou com Leia. Raquel passou os sinais para Leia para saber com quem que ele estava dormindo na cama. Naquela época não tinha eletricidade. Ele achou que ele casou com uma mulher. Ele casou com... Eu estou te falando literalmente, pega a Torá e lê. E vocês vão ver que a mulher, ela decidiu todo o destino do nosso povo. Passa mais um pouco. E Yehudá, pai de todos os reis do povo de Israel, estava passeando no caminho, a nora dele se fantasiou de prostituta, dormiu com ele, ele não sabia com quem ele estava dormindo, uma história da Torá, ele engravidou ela, sabe quem que saiu desse enlace? Peretz e Zerach, dois gêmeos, que deram origem ao rei Davi, que deram origem ao rei Salomão, que deram origem a Mashiach. De novo a mulher deu um caldo no homem. Você continua na história. Ruth, primeira convertida para o judaísmo, ela seduziu Boaz. Ele não sabia direito quem era ela. As filhas de Lot embebedaram o pai, teve toda uma história. Elas achavam que eles eram os únicos seres humanos que sobraram na terra. Deus permitiu aquele relacionamento. Pessoal, vocês estão entendendo? As mulheres decidiram o destino do nosso povo. Vai mais para frente.
a mãe do rei Davi, o rei Davi com Batseba? Hã? Muito bom, Sharon. Quem salvou Moisés? O primeiro líder do povo judeu. Filha do faraó, que estava se banhando no rio. Quem fala que o judaísmo é machista simplesmente não estudou a Torá. Esther, a grande heroína da história de Purim. Débora, primeira profetisa do povo de Israel. Já falei da Ruth, primeira convertida, Ruth. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as mulheres, elas fizeram toda a história do nosso povo na surdina. Essa que é a palavra. Elas fizeram sem aparecer, porque quem é bom não precisa aparecer. Quem é bom faz escondido, quem é bom faz intuitivamente. E elas conseguiram de verdade guiar toda a história do povo judeu de uma forma oculta, mas chegou a hora de sair do armário. Literalmente chegou a hora de se revelar. Isso é Mashiach, a época que as mulheres, elas começam não querendo imitar os homens, mas querendo mostrar que o verdadeiro poder do ser humano não está na sua força, mas está na sua fragilidade. Não está no seu poder, não está na guerra, mas está na sua vulnerabilidade, em saber se colocar do lado do outro, em saber se colocar na empatia. Muito obrigado pela palavra. Eu vou terminar com uma piada. Fala. A mulher não precisa de ter filhinho, tá ali. Vou responder a pergunta do Felipe. Por que a mulher não tem tantas mitzvot? Muita gente pergunta isso. Por que a mulher não tem tantos cargos na sinagoga? Por que a mulher não tem tantas posições? Homens têm muitos mais mandamentos. Homens colocam tefilin, homem coloca talita, homem coloca kippah, homem tem rabino, homem ganha cargos na sinagoga. Homens têm muitos e muitas costumes e tradições e mandamentos. E muitas mulheres se sentem pior por causa disso. E eu vou te falar mais ainda. Com isso eu vou responder para você a pergunta. Você sabe que a mitzvah de ter filhos é uma obrigação do homem. A mulher não tem obrigação de ter filhos. Você vai pegar literalmente na lei judaica. A mulher não tem obrigação de ter filhos. E o homem tem obrigação de ter filhos. Não é um absurdo? A mulher, que é tão maternal, que é tão como se fala isso? Eu não sabia. É maternal a palavra. A mulher, ela está muito mais ligada com a maternidade. E aqui que vocês vão entender. Quem você precisa obrigar a fazer alguma coisa? Alguém que não tem. Alguém que já tem não precisa ser obrigado. Por que a mulher não tem mitzvah de ter filhos? Porque a mulher já quer ter filhos. Porque a mulher entende que filho é continuidade. Porque a mulher entende que a maior beleza do mundo é ser mãe. O homem talvez está mais interessado no futebol, no salgadinho, o que mais? No pôquer. Então você tem que falar, a mulher está esperando lá. Ou seja, o homem precisa de... Isso que a gente precisa entender. O judaísmo dá ordem para quem não entende. Para quem já entende não precisa de ordem, já tem intuitivo. E é isso que está se revelando na nossa geração. Sabe da onde veio o conceito de minyan? O que é sinagoga? Tem 10 judeus rezando lá junto. Da onde se aprende que tem 10 judeus para poder rezar na Torá? Para poder fazer reza? Sabe da onde? Dos 10 espiões que foram enviados por Moisés para a terra de Israel, para espionar a terra de Israel, para ver se a terra era boa. Para ver se a terra era boa. Eles voltaram e falaram mal de Israel. Foram 10 perversos. E lá a Torá usa pela primeira vez a palavra Eidá, uma comunidade. Daqui os sábios interpretaram, uma comunidade são 10 pessoas. Eu pergunto para vocês, meus queridos alunos, não tinha um lugar mais bonito para aprender da Torá o conceito de minyan? 10 perversos que falaram Lashon Hará, que falaram maledicência sobre a terra de Israel. De lá nós aprendemos que precisa de 10 judeus para poder rezar na Torá. Um dos comentaristas falam, sabe qual foi o erro de Moisés? Vocês vão achar engraçado, mas é um comentarista real da Torá, que ele mandou 10 homens e não 10 mulheres. Primeiro feminista da Bíblia. Falou, devia ter mandado 10 mulheres, elas não iam falar mal de Israel, elas iam ter essa sensibilidade. Ou seja, os 10 espiões foi um pecado masculino. Eles começaram a competir entre si, eles acabaram brigando, eles acabaram falando mal de Israel. Por isso o homem precisa de sinagoga. Vou falar uma coisa muito forte. Lógico que mulher pode ir para a sinagoga também, mas homem precisa muito mais de sinagoga. Mulher sabe rezar sozinha. Mulher já tem sua conexão com a Hashem sozinha.
Mulher não precisa de cargo para ser religiosa. Mulher não precisa amarrar coisa no braço para ser religiosa. Mulher não precisa botar quiprá para se lembrar de Deus. Mulher entende que Deus está dentro de cada coisa da natureza. Vocês estão entendendo? Por isso o homem precisa de 613 lembretes que existe Deus. Mulher não precisa. Então o motivo que tem tantos cargos e tantas rezas e tantas mitzvot para homem é porque o homem está mais ligado com esse aspecto masculino da imposição. E a mulher, ela está mais ligada com a intuição. E por isso a mulher pode ir na sinagoga, mas ela não precisa ir na sinagoga. Ela já descobre. E eu quero finalizar nossa aula de hoje falando uma coisa muito do coração e muito forte, que eu acho que define tudo que a gente falou até agora. Quando a Torá diz Kotomar lebeit Yaakov et haged libnei Israel, a Torá está falando duas formas de comunicação divina. Existe Deus falar para você, e existe Deus falar através de você. Essa é a transformação da nossa geração. Existe dois amigos, pega duas pessoas, pega um relacionamento. Eu posso falar com você, ou eu posso falar através de você. Eu vou explicar bem claro o que eu estou querendo dizer. Presta bem atenção que aqui está a Nekuda e está o ponto da aula de hoje. Quando eu falo para você, não vai entrar. Não vai entrar. Sabe por quê? Porque eu estou querendo te ensinar. Eu estou querendo ser superior, mesmo inconscientemente. Eu estou querendo te dar lição de moral. Quantas vezes na vida você chega para um amigo, às vezes fala, ó, deixa eu te ensinar como se faz. O cara não quer aprender como se faz. Doutrinar é uma boa palavra. Depois existe poucas pessoas, e as mulheres têm mais esse dom, de falar, não para você, mas em você, através de você. A verdadeira psicologia faz você falar sozinho. Revela para o outro o que ele quer, não o que você quer. Isso é a Torá Temer, isso é a Torá das mulheres. As mulheres, elas vieram revelar um aspecto da Torá que não é imposto, que Deus não precisa mandar, que Deus não se impõe. Deus é gostoso, Deus é prazer, Deus é a vida. Judaísmo é você conseguir estudar a Torá, qualquer área da Torá, e você falar, é isso que eu sempre acreditei, é isso que eu sempre fui, é isso que eu sou. Esse é o dom das mulheres. Nisso as mulheres vão conquistar o mundo. Who run the world? Quem que manda no mundo? As mulheres. Mas não porque elas vão se impor, não porque elas vão ser mais poderosas. Ao contrário, porque quem manda no mundo é quem não quer mandar. Quem decide as coisas é aquele que consegue mostrar para o outro. A Osara Tzon Balá, quem é a boa mulher? Ela fabrica a vontade do outro, ela fabrica a vontade dos seus filhos. Ela não manda nos filhos, ela faz o filho querer aquilo que ele quer de verdade. Ela faz a pessoa querer aquilo que ela é de verdade. E essa é a verdadeira Torá feminista. E com orgulho eu falo, os homens também, nós temos que começar a revelar o aspecto feminino da Torá, que é a Kabbalah. A Kabbalah é uma palavra feminina, a Kabbalah. A mística da Torá é o lado feminista da Torá. É o lado não de imposição, é o lado que a gente compra o judaísmo por prazer, porque nós somos isso. Eu vou terminar com uma pequena piada, que eu acho que ela é muito séria, que uma vez chegou um casal, um terapeuta de casais, e falou: terapeuta, está dando tudo errado. Nós estamos casados há 18 anos e nosso casamento está acabando, está dando tudo errado. Ele falou: por quê? O marido falou: eu não sei explicar, ela que está insatisfeita aqui. Pergunta para ela. A mulher falou: olha, quando a gente casou, a gente fez um combinado. A gente fez um combinado que as grandes decisões iam ser minhas e as pequenas decisões iam ser dele. Aí o terapeuta falou: não. Vocês cumpriram? Aí o marido falou: claro, a gente cumpriu. O que são as grandes decisões?
Se o Irã vai poder ter uma bomba nuclear, o que vai se fazer no Oriente Médio para decidir a paz no Oriente Médio? Gabi Sofietti, seja bem-vinda, direto de Marsella. Quem vai ganhar a Libertadores nesse ano? Onde vai ser a próxima Copa do Mundo? Quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Essas decisões eu deixei para minha mulher. As pequenas decisões do dia a dia. Quais são as pequenas decisões? Onde a gente vai morar? Onde nossos filhos vão estudar? Quantos filhos a gente vai ter? Essas pequeninhas decisões são minhas. E ela não está respeitando. O terapeuta falou, agora eu entendi. Às vezes a gente acha que as grandes decisões são aquelas que não tem nada a ver com a gente, certo? Quem vai decidir? A Índia, o Oriente Médio, a China. Agora, o que eu queria trazer com essa pequena anedota é uma coisa muito séria. E é isso que a gente precisa entender. O motivo que as mulheres não têm tantos cargos, tantas ocupações ortodoxas e religiosas, não é porque elas valem menos. Ao contrário, isso é coisa pequena. Isso é coisa pequena. Minyan, não minyan. Rabino, não rabino. Lê a Toire, não leu a Toire. Para de se preocupar com... Isso a Hashem deixou para os homens. Isso a Hashem deixou para os homens. Quem vai falar melhor na sinagoga, quem vai falar pior na sinagoga. As grandes, the big decisions, as grandes decisões, isso está com a mulher. Continuidade do povo judeu, está com a mulher. Sensibilidade, está com a mulher. Educação dos filhos. Quem hoje consegue educar bons filhos? Construir prédios, pessoal, é facílimo. Construir aviões, facílimo. Construir... É bonito, é legal. Escrever livro, facílimo. Educa um filho. Educa um filho no caminho certo. The big decisions, Hashem entregou para as mulheres. Claro que as mulheres, como eu falei no começo, hoje em dia, graças a Deus, estão conquistando o mundo. Elas também são engenheiras, elas também são pilotas de avião, pode ser até presidenta, pode ser até boas posições nas sinagogas, como eu falei, várias sinagogas que eu visitei. As mulheres devagarzinho estão dominando intuitivamente, inconscientemente, sem guerrear. Estão pegando o seu espaço. Mas nunca se sinta diminuída, nunca tenta competir com os homens. Por quê? Porque isso é small things. Isso são pequenas coisas. O que você quer ser rabino? Quem que você quer ser rabino? Para que você quer ser rabino? Para que você quer ser razado? Para que você quer ler The big decisions são assim. Mas eu não estou falando isso para levantar a bola das mulheres, de verdade. Eu estou falando agora uma coisa sincera, e com isso eu quero finalizar. Quer falar, Felipe? Felipe tem uma pergunta. Fala. Chegou a sanizar que o homem não tem inveja da mulher? Boa pergunta. Gostei, você teve uma visão de psicologia. Não vou entrar tanto agora, ele perguntou sobre uma reza do judaísmo, mas isso que é Nekude. O homem está isso com competição, entendeu? A mulher não está preocupada com isso. E é isso. Boa questão, mas eu quero finalizar, porque a gente já está há muito tempo, eu só quero realmente finalizar a aula, eu quero falar Nekude, ele fica mais um minuto. A Nekude da aula de hoje, resumindo, é o seguinte: parabéns a Esther, parabéns a Débora, parabéns a Sara, parabéns a Eva, parabéns a Tamar, parabéns a Miriam, parabéns a todas as mulheres da nossa geração e da geração passada que lutaram com muito suor e com muito sangue para conseguir a posição que elas têm hoje em dia no mundo de direitos humanos, e ainda tem que lutar muito mais. Eu apoio totalmente essa luta. A mulher nunca pode ser desvalorizada, nem na família, nem em casa, nem na rua, de nenhuma forma. Mas por outro lado, um pedido do fundo do coração para todas as mulheres: não perdem aquilo que vocês têm de melhor, não perdem essa feminilidade, não percam essa sensibilidade, não percam essa sensualidade, não percam esse mistério
não vou entrar nisso porque não é o tema da aula de hoje, mas até mesmo em relação à sexualidade, que hoje em dia as mulheres entraram muito mais nessa área do que elas eram antigamente, antes que era um tabu para as mulheres, todo mundo sabe disso, que até mesmo a forma da mulher encarar a sexualidade é de uma forma muito mais íntima, muito mais misteriosa, muito mais intuitiva e principalmente muito mais inconsciente. Não tentem se igualar aos homens nisso, não vale a pena. O homem é muito mais direto, isso não é bom. Essa indireta das mulheres, esse mistério das mulheres, é isso que te dá o poder. Então não percam isso de jeito nenhum, não tentam se igualar aos homens, justo pelo contrário. Somos nós que com orgulho e com prazer estamos começando a aprender que através da vulnerabilidade, através de saber abrir o coração, através de amizades verdadeiras, através de se conectar com Deus, não por obrigação e sim por prazer, que a gente consegue revelar essa Shekhinah, essa divindade, essa Kabbalah, esse aspecto feminino do judaísmo e de Hashem. E através disso nós estamos conseguindo, se Deus quiser, fazer desse mundo um mundo muito melhor para todo mundo, sem guerra dos sexos. Não existe uma guerra entre homens. Quem acha isso é uma ilusão total. Não existe uma briga entre homem e mulher, mulher que acha que não precisa de homem, homem que acha que não precisa de mulher. Isso é uma infantilidade, uma grande infantilidade. A maior beleza está no paradoxo. Claro que a mistura entre o masculino e o feminismo está toda a beleza. Então não tornem isso uma guerra, não tornem isso uma briga, justo pelo contrário, que a gente possa revelar em cada um de nós como a beleza está na mistura, na contradição e nos paradoxos da vida. Um grande beijo a todos, obrigado por participarem. Shkoyach!